Bora, galerinha. Então, galera, então vamos agora ver aqueles pequenos detalhes, né? Tipo assim, a letra C. A letra C, ó. Letra C, eu nem vou montar tabela na letra C, tá, gente? Tá? Eu vou usar aqui o nosso bom senso, tá? Vamos usar o nosso bom senso aqui. A letra C é o que pode dar dor de cabeça pra gente, tá? E no passado, de vez em quando, ela aparecia lá na prova da ESAF, né? De vez em quando. Acho que apareceu uma ou duas vezes na época da banca ESAF, né? Questões antigas e tal. Né? Mas faz sentido o que eu vou dizer aqui, né? Olha aqui, ó. Letra C. Eu tenho aqui um C, somente C. Deixa eu botar aqui, ó. O que é um C somente C? Gente, C somente C, você sabe, é o então que vai e é o então que volta. Na verdade, ao dizer C somente C, eu estou dizendo o seguinte: ó, uma coisa está vinculada à outra, não é? Então, C somente C é o seguinte: ó, vale o então daqui para cá, né? Se aconteceu P, tem que acontecer o Q. Eu estou dizendo isso aqui, ó. Se P, então Q. E. E. Ai, meu Deus, olha a preguiça, ó. Eu tenho que escrever na simbologia, né? E vale a volta também. O sim, então, ele é ida e volta. Então, vale se P, então Q, e o contrário. Se acontecer o Q de quiabo, tem que acontecer o P de Paulo. A volta também é válida. Então, se Q, então P. Então, na verdade, eu estou dizendo que o C é somente C. São dois sim, então. É isso que eu estou dizendo para vocês. São dois sim, então. É o então que vai e é o então que volta. Né? Legal. Né? Isso é uma coisa até meio lógica. Né? O problema na época da prova da ESAF, né, é que, na verdade, cada sintão desse, ó, aqui tem dois sintão, né? Tem dois sintão. Então, galera, aí, gente, complica, né? Porque cada sintão desse eu posso escrever de várias maneiras. Eu posso pegar esse sintão aqui, ó, aplicar nele a teoria do X, né? Que é nega-nega. Eu posso aplicar nele a teoria do Neymar. Esse outro sintão aqui, ó, também, ó, eu posso aplicar a teoria do X do lado direito. Eu posso aplicar a teoria do Neymar, né? E sendo assim, sendo que eu posso aplicar são dois, né? São dois assim. Então eu posso aplicar num e não aplicar no outro. Eu posso aplicar a teoria do X num, a teoria do Neymar no outro. Então, galera, assim, não tem como saber como é que virá a resposta. Né? Você tem que analisar as opções, né? Porque tem várias maneiras disso aí aparecer. Legal? Tem várias, porque eu posso aplicar a teoria do X num, a teoria do Neymar no outro, ou não aplicar nada, né? Não aplica nada, a resposta vem exatamente assim, como já aconteceu em prova, né? Então, galera, não tem como, né? Então vamos lá. Eu posso dizer o seguinte, por exemplo, que dá um exemplo aqui, ó. Irei à feira se e somente se eu tiver recebido o salário. Não é isso? Então tá aí. Irei à feira se somente se tiver recebido o salário. Uma coisa está vinculada à outra, tá? Para eu ir à feira, eu tenho que ter recebido o salário. Para receber o salário, eu tenho que ir. Se eu receber o salário, eu tenho que ir à feira. Né? Então, bacana, gente. Então, tecnicamente falando, né, se eu quiser fazer uma equivalência com esse C somente C, eu tenho que transformar no. Eu tenho que transformar em dois C, então. Então, vamos lá. Aqui, ó. Posso dizer o seguinte, ó. Se eu for à feira,
Então, recebi o salário. E a volta. Se eu recebi o salário, então fui à feira. O tempo verbal aqui não é muito importante, não, tá? Então, galera, né? Então eu fiz a ida e fiz a volta. Se eu for à feira, é porque eu recebi o salário. Se eu recebi o salário, então fui à feira. Bacana. Mas, né? Aí que está o problema, né? Cada síntoma desse, eu posso escrever de algumas maneiras. Eu posso aplicar a teoria do X no um, aplicar a teoria do Neymar no outro. Então, eu tenho que ficar olhando as opções para ver se as opções vieram desse jeito óbvio aqui, né? Vieram desse jeito aqui. Se vier só isso aqui, tá bom. Se eu for à feira, então eu recebi o salário. Se eu recebi o salário, então fui à feira. Tá legal? Fui lá, pum, marquei, pronto, acabou. Ou se ele fez alguma transformação, né? Então, eu posso, por exemplo, vou botar aqui um exemplo, gente, pelo amor de Deus. Só um exemplo. Eu posso, por exemplo, pegar o sintão aqui, né? E posso transformar no ou, por exemplo. Posso aplicar, né? Transformar no ou na teoria do Neymar. Então, o sintão aqui, ó, vou pegar o primeiro sintão, tá, da minha cabeça, vou transformar no ou aqui, e para transformar no ou é teoria do Neymar. Nega a primeira e mantém a segunda, né? Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. Então, vamos lá. Não fui à feira. Ou recebi o salário. Ó, aqui Neymar da primeira, né? E na segunda, por exemplo, eu vou aplicar a teoria do X. Eu poderia não aplicar nada também, enfim, gente, tá? De novo, isso aí você tem que olhar como é que tá lá nas opções, tá? Na segunda, eu vou aplicar a teoria do X, tá legal? Eu vou passar do centão para outro centão. Do centão para centão, teoria do X, né? Nega, 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 nega. Se eu não for à feira, se eu não for à feira, eu estou aplicando a teoria do X, tá? Aqui, ó, nega, nega. Então, não recebi o salário. Então, é difícil você vincular isso aí pela língua portuguesa a frase original do ser somente ser. É uma, gente, muito difícil. Né? Isso aqui é pura técnica mesmo, tá legal? Então, isso aqui é um exemplo que eu criei. Eu não tenho condições de criar todos os exemplos possíveis, então eu vou perder um tempo aqui monstruoso. Tá legal? Porque o sintão ele pode continuar como sintão, eu posso transformar em outro sintão e eu posso transformar em ou. Né? Cada sintão tem três possibilidades. Você pode manter o sintão, você pode transformar no ou no outro sintão. E o segundo sintão, a mesma coisa. Então, eu tenho três possibilidades no primeiro sintão, três possibilidades no segundo sintão, aplicando o princípio multiplicativo da análise combinatória, 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9. Eu teria 9 respostas possíveis. Nossa! Né? Então, não tem como a gente ficar abrindo aqui todas as possibilidades, né? Mas, enfim, você transforma o ser somente ser em dois sim, então, e aí você desenrola, você olha aí as opções. Conforme eu disse, gente, isso é uma raridade aparecer em prova, legal? É uma raridade total, tá? Então, não é aquilo que a gente espera, legal? Realmente não é aquilo que a gente espera, tá? Certo. E um caso mais raro ainda, né? Mais raro ainda, é você pegar a letra D aqui, ó,
É você pegar o C somente C e transformar em outro C somente C. Mas essa transformação você faz negando as duas pontas. Quer dizer que se eu negar as duas pontas, continua a mesma coisa? Isso, continua a mesma coisa. Porque o C somente C, qual a mensagem que o C somente C está enviando para você? Ele está enviando a seguinte mensagem, ó. Não pode acontecer uma coisa sem a outra. É isso que ele está dizendo, ó. Se acontecer uma, tem que acontecer a outra. Se não acontecer uma, não pode acontecer a outra. É por isso que tem a negação nas duas pontas aqui. Deixa eu provar isso pela equivalência tradicional, né, que é a tabela. Essa aqui é pequena, né? A gente vai poder montar a tabela aqui, ó. Ué, mas aqui não precisa inverter, não? Gente, no C somente C, se você trocar os dois caras de lugar, não tem efeito nenhum, gente. Legal? Você pode trocar o P e o Q a qualquer momento de lugar, não tem efeito nenhum, certo? Né? Por quê? Porque o C somente C é ida e volta, certo? Ida e volta, tá? Por exemplo, o ou, por exemplo, o ou, né? Eu posso trocar as duas proposições de lugar que não tem efeito nenhum, né? Eu posso trocar o e, né, de duas proposições de lugar, não tem efeito nenhum. Irei à feira e irei à praia. Irei à praia e irei à feira. Mesma coisa, tá? Não tem efeito nenhum. Certo? Então, aqui, gente, se você escrever isso aqui assim, ó, é a mesma coisa da primeira. Tá? Isso aqui, ó, esses dois aqui são a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Para trocar a ordem, né, o C somente C e volta. O único conectivo que a ordem é importante, único, é o sim então. O sim então, a ordem é importante. E tanto é importante que quando a gente troca de lugar, a gente tem que usar a teoria do X, que é negar, não é só trocar de lugar, você troca de lugar negando. E aqui a mesma coisa, ó. Aqui a mesma coisa, galera, tá legal? Se você trocar de lugar aqui, ó, trocar de lugar é exatamente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Certo? Não tem diferença nenhuma entre esses dois aí, tá? Porque a ordem não é importante, ok? É que nem o ou, que nem o e, né? As nuances da língua portuguesa não alcançam a lógica. Legal? Por exemplo, alguém me disse certa vez, né, que na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, né? Porque a pessoa que idealizou a bandeira, eu esqueci o nome do cara que fez a nossa bandeira, ele imaginou que primeiro tinha que haver ordem para que depois houvesse progresso. Por isso que ele botou ordem e progresso, não progresso e ordem. Primeiro tem que haver ordem, para depois haver progresso. Ordem e progresso. Então, essa nuance não tem na lógica. Para a gente, ordem, progresso e ordem é a mesma coisa. Legal? Tá? Então, esse tipo de nuance, primeiro tem que acontecer isso para depois aquilo, tá? Não alcança a lógica. Legal? Então, vamos lá. Eu vou montar a tabelinha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, V, 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 F, F, V, F, F. Aqui eu vou fazer a negação do P. Eu vou pegar o P e vou inverter o P, né? Aqui é verdade, aqui é falso. Aqui é verdade, aqui é falso. Aqui é falso, aqui é verdade. Aqui é falso, aqui é verdade. Tá? E aqui eu vou fazer a negação do Q. Né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Legal. E agora vamos montar um C somente C, cujo macete é... Qual é o macete do C somente C? Se as pontas forem iguais, o resultado é verdadeiro. Se as pontas forem diferentes, o resultado é falso. Pontas iguais, verdadeiro. Pontas iguais, verdadeiro.
pontas diferentes, falso. Né? Pontas iguais, verdadeiro. Né? VV, FF dá verdadeiro. Pontas diferentes dá falso. Né? Legal. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Pontas iguais, ó, FF dá, é igual, verdadeiro. Pontas iguais, verdadeiro. Pontas diferentes, né? FVVF é falso. Então, o resultado da esquerda é igual ao resultado da direita. Os dois resultados são rigorosamente iguais. Certo? Os dois resultados são rigorosamente iguais. Faz sentido ou não, gente? Tá? Faz sentido? Faz sentido, gente. VFFV. Tá? Então, bacana, tá provado aí, né? Os dois têm a mesma tabela, na verdade, tá provado que os dois são iguais. Beleza, Nilson? Legal? Show? Bacana, gente. Bom, então, conforme eu disse para vocês, provavelmente vocês vão se tornar servidores sem ter que usar nada do que eu falei aqui neste bloco, tá? O primeiro não, o primeiro é super importante, tá? Bom, ó, vamos dar uma quebrada aí nas questões? Vamos. Então, próximo bloco lá. Me quebrou aí. Valeu, galera.